Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no canal da Comunidade da Luz Dourada. O meu nome é Genair e hoje nós estamos aqui com a Ivânia Elizabeth Fritti para conversar sobre o ano de 2025 na visão astrológica. Vamos lá? Boa tarde para todos vocês, boa noite, bom dia, conforme o horário que olharem. Bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos trazer aqui para vocês as novidades para 2025. Primeiramente, quero desejar antecipadamente um grande ano de 2025 para todos, porque esse vai ser um grande ano, é um ano de regência de Júpiter, portanto, é um ano assim mais manso para todo mundo, um ano mais benéfico, mais tranquilo, mais feliz, mais próspero. Esse ano ele tem a regência de Júpiter, né? Todo mundo gosta de saber a cor que a gente deve entrar no ano. Esse é um ano que para o Candomblé é um ano de Yansan, ou seja, um ano das guerreiras, é um ano muito feminino, das mulheres guerreiras, das mulheres que vão à luta, ou seja, todas nós, né? Mulheres que buscamos o conhecimento, que buscamos o empoderamento, mulheres que estão aí na luta do dia a dia, sejam na condição de mães, na condição de trabalhadoras, na condição de empresárias, seja no que for, é um ano muito feminino e até porque como é um ano de Júpiter, né? E Júpiter, ele tem essa conotação também de trazer para as mulheres a condição da fertilidade, né? Então, ele é um grande benéfico e então esse ano vai ser um grande ano para todas nós, para todos também, né? E, como já falei para vocês, vocês querem saber qual a cor, né, do ano? Vermelho. Entrem de vermelho. Vermelho e branco, se quiserem, né? Porque também é uma combinação. O rosa choque também é uma cor, uma boa possibilidade. Aquele rosa avermelhado é uma boa possibilidade também. E agora eu vou falar da posição dos astros no dia 1º de janeiro. Primeiro solstício do ano, marca a entrada de Áries. E então é quando o ano astrológico começa. Mas, como nós estamos aqui bem no Ocidente, no Hemisfério Sul, vamos falar a partir de 1º de janeiro de 2025, Júpiter vai estar em Gêmeos. E, obviamente, mais adiante, na metade do ano, ele vai passar para o signo de Câncer, onde ele vai estar, como ele sabe, ele vai estar em muito destaque, porque ele está em elevação no signo de Câncer. Então, ó, duplamente um ano muito bom, porque ele ainda entra nesse ano em elevação. Então, isso significa apertar, a partir da metade do ano de 2025, muita abundância, muita fartura, mesa cheia de coisa boa, família reunida, muita coisa boa. Então, esse é um ano maravilhoso, é um ano quase que de exceção, porque inclusive é um ano que vai ter vários eclipses, é um ano bem movimentado. Como ele começa em Gêmeos, então, no início, na metade do ano, ele vai estar mais propenso para comunicações, né? Para que a gente possa ter entendimentos com as pessoas, para que a gente possa resolver questões pendentes, para que a gente realmente possa mostrar de si a sua própria verdade e ao mesmo tempo ouvir a dos outros. É um ano de começa o ano com comunicação e na metade do ano favorecidas as relações familiares, as relações amorosas, né? Relações entre pais e filhos, e mães e filhas, etc. Ou seja, é um ano que tem muita coisa boa para acontecer. Saturno continua em Peixes ainda, né? E portanto Saturno vai continuar puxando um pouquinho as rédeas, né? Porque quando ele está em Peixes, ele não está muito feliz. Isso significa, portanto, assim, ele em Peixes, ele dá uma secada em Peixes, né? Ele traz um pouco mais de disciplina para Peixes, que é meio voador, né? Então, ele vai continuar dando uma segurada nas fantasias, naquela maneira de ver as coisas muito cor-de-rosa, ele continua dando uma segurada aí. Urano continua em Touro, né, e vai entrar em Gêmeos, logo ele acaba entrando em Gêmeos, lá no final do ano ele entra em Gêmeos, e então, de novo, aí nós vamos ter de novo privilegiado através de Urano a questão da comunicação, mas esse ano, uma boa parte do ano, ele ainda está em Touro, então ele mantém esse mesmo ritmo. O que ele significa Urano em Touro? Normalmente Urano é voador, ele é mudança, é
coisas assim rápidas, ele não gosta de ficar sossegado. Então Touro dá uma certa estabilidade um pouco para Urano. Então por isso que a gente, em relação às novidades, a gente esteve meio estagnado, sabe? Porque Urano em Touro, ele é mais materialista, ele é mais sossegado, mais calmo, mais preguiçoso, dá para dizer assim, porque Urano não tem sossego, né? Ele é totalmente hiperativo. Então, em Touro ele estava um pouco mais sossegado. Tá? Mas ele, mais ao final do ano, ele muda, ele passa para Gêmeos, então ele começa a se movimentar. Então vocês vão ver que ao final do ano a comunicação vai estar muito movimentada, muita coisa assim. Netuno, ele continua em Peixe todo esse ano. Vocês podem perceber que Saturno vai se encontrar com Netuno nesse ano ainda, né? Isso forçando ainda mais Peixes para que seja menos sonhador, né? Trazendo um pouquinho mais de realidade. Inclusive isso é uma coisa bem interessante, porque Peixes tem muito a ver com humanitarismo, tem muito a ver com a compaixão. Mas só que Saturno traz para isso um sentido mais de transformar isso em ação. Sabe, de trazer um pouco mais de realidade para Peixes, mas no sentido produtivo, torna Peixes mais produtivo, e isso vai ter esse ano também, e ainda ajudado por Júpiter. Então nós veremos muitas causas humanitárias nesse ano se tornarem reais, né? Não só de fantasia, eu gostaria de ajudar, ou fulanos estão precisando de ajuda, né? Aquele país está precisando de uma ajuda. Não, esse ano, em 2025, isso vai ser uma coisa mais factível, né? Porque simplesmente a gente vai ter mais ações efetivas no plano humano. Quem sabe com um pouco de esperança termine essas guerras que estão por aí, né? E Plutão, Plutão recém-entrado em Aquário. Nossa, isso vai ser maravilhoso. Isso preparem, viu? Prepare, porque efetivamente, se tinha alguma dúvida sobre a era de Aquário, Plutão termina com elas. Plutão traz definitivamente a era de Aquário para nosso mundo diário, a nossa vida. Então, se ele bagunçou todas as estruturas em Capricórnio, imagina o que ele não vai aprontar em Aquário. O coletivo vai ser muito fortalecido. E veja, né, a combinação Netuno-Saturno, trazendo essa questão de uma ação mais factível para o humanitarismo, para a compaixão, para as obras sociais, né? Plutão vai fortalecer isso. Ou seja, especialmente, isso é uma coisa muito interessante, porque ele vai dizer assim para as pessoas: gente, o coletivo é mais importante que o individual. O ser humano é um ser coletivo, ele é um ser social. Então vamos fortalecer isso. A comunidade vai ser mais importante que o indivíduo. E isso é uma revolução, né, da própria era de Aquário, que vai se desenvolver nesse sentido. Mas Plutão é que inaugura, em termos de poder, esta área. Não vai ser mais só uma coisa de pensamento, de desejo. Não, vai ser algo que vai começar a ser transformado em realidade. As pessoas entendendo que nós precisamos uns dos outros. E por isso é muito importante trabalhar e tornar possível o coletivo. Bom, o Mercúrio entrará em Sagitário, Vênus estará no final já de Aquário, dia 1º, e Marte retrógrado em Leão, iniciando o retrógrado em Leão no Ano Novo. E esses são o momento astrológico que os planetas estarão no dia 1º de janeiro. E quais os signos beneficiados com essa entrada de Júpiter, então, em ação? Em ação. Mas eu ainda quero fazer só mais um adendo. O número do ano é o número 9. O que significa na numerologia o número 9? Ele significa o fim de ciclos. Ou seja, basicamente, lógico, ele significa também um ano mais humanitarista, em que as pessoas se preocupam mais com os outros, em que as pessoas buscam ajudar o seu próximo, porque ele é um número de compaixão. Mas, acima de tudo, ele é um número que termina ciclos. Ou seja, as coisas que estavam pendentes, elas precisam ser concluídas.
elas precisam ser enfrentadas e concluídas. Isso vale para as pessoas também. Lembra que eu falei que Júpiter lá, ele vai ter uma questão de comunicação no primeiro semestre e depois mais voltado para os relacionamentos por causa do signo de Câncer. Veja como as coisas vão se arranjando, né? O número é 9, é um número de simplesmente resolver as pendengas, resolver o que está pendente e ao mesmo tempo uma aproximação maior em termos de relacionamentos. E essa vai ser uma marca de 2025, relacionamentos. Vai estar mais forte do que qualquer outro setor, mais do que dinheiro, mais do que saúde, mais do que estudos e pesquisa. A coisa mais importante, que vai ser um grande foco do ano de 2025, são relacionamentos. Relacionamentos em todas as áreas, profissionais, familiares, amorosos, né? De amizade. Os relacionamentos, de uma forma em geral, serão o tema, a base, o fulcro deste ano de 2025. Naturalmente, Júpiter, ele favorece o seu próprio signo, ou seja, quem tem Sol ou Ascendente em Sagitário, e uma Lua também, viu? Uma Lua também, mas especialmente Sol e Ascendente em Sagitário, estaremos, porque eu tenho Sol e Lua em Sagitário, né? Vão estar favorecidos nos seus assuntos pertinentes. Quais são os assuntos desse ano? São assuntos, é que as pessoas não se dão conta de que não basta só dizer, ele rege Sagitário, mas tem que ver em que signos Júpiter vai estar esse ano. Então ele vai favorecer os assuntos dos signos onde ele estiver durante 2025. Então, ele vai favorecer comunicação e relacionamentos. Então, não, porque embora Júpiter seja que gosta muito de dinheiro, até porque Câncer também é um bom administrador de dinheiro, né? Essa parte também de dinheiro, profissão vai ficar bem, mas sempre com uma nuance de relacionamento. Não é assim exatamente, porque, lógico, os maiores banqueiros do mundo são cancerianos, né? Mas isso não, até porque Júpiter se eleva ali em Câncer, então favorece a questão de dinheiro, porque Júpiter é um planeta de prosperidade. Mas a primeira coisa de Câncer são relacionamentos. Então, em primeiro lugar, relacionamentos, e em segundo, a questão financeira, mas mais voltada para questões ou familiares ou profissionais. Não tanto assim de dinheiro da bolsa, por exemplo, sabe? Ou ficar rico, não é esse tipo de dinheiro. É um dinheiro que vem ou do trabalho, ou da família, ou da administração doméstica, de administração do dinheiro da família. Ele é um dinheiro que vem mais assim. Mas enfim, então, Sagitário por óbvio, né? Porque ele é o signo original de Júpiter. Peixes, né? Porque ele é corregente de Peixes. E também Câncer, porque ele se eleva em Câncer. Então, naturalmente, a princípio, assim, de cara, esses três signos estão muito positivados em 2025. Como ele é um planeta de ar, mas regendo um signo de fogo, obviamente, os planetas, os signos de ar e de fogo, saem amplamente beneficiados, né? Porque Júpiter, ele pertence ao elemento ar. Então, Aquário, Gêmeos e Libra estão beneficiados. E também os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então, por elemento, esses 6 signos estão muito bem na parada. Mas também Peixes e Câncer, porque o Júpiter é corregente de Peixes e porque ele se eleva em Câncer. Aí disse, mas ele tem queda em Capricórnio, então quem é de Capricórnio vai estar mal? Não é verdade. Pelo contrário, a Capricórnio ele fica bem nesse ano, né, por outras razões, né, porque por causa de questão de eclipses, por uma série de outras razões. Não vai ter nenhum signo realmente mal, porque é um ano de Júpiter. Então sempre tem um jeitinho para cada um. Gêmeos, o exílio de Júpiter que rege Sagitário, mas Gêmeos, pelo elemento ar, vai estar muito bem na parada. E não esquecendo que Júpiter estará onde? Ele estará entrando em Gêmeos. Então, ele vai favorecer enormemente Gêmeos. Veja como é que é, porque exatamente ele vai estar transitando pelo signo de Gêmeos no primeiro
no primeiro semestre do ano, né? E como ele vai, depois ele entra em câncer, vai favorecer também água. Ou seja, na verdade, ninguém fica mal na parada. O pessoal de terra, esse ano, fica muito favorecido. Por quê? Porque é um ano de dinheiro, né? Não deixa de ser um ano de prosperidade junto. Quem é que cuida do dinheiro? Terra. Terra e câncer, né? Então, também vão ficar favorecidos, cada um na sua área. Áries, ele vai estar muito bem na foto, porque ele é um signo de fogo. Então, o elemento fogo está muito bem. Então, o que que significa? Um ano de crescimento pessoal, um ano de oportunidades, porque o fogo é iniciativa. E esse é o tema de Áries, iniciativa, né? Sair correndo na frente de todo mundo, vencer qualquer disputa, é um ano para Áries. Ou seja, o elemento fogo vai estar muito favorecido e Áries, naturalmente, como sendo o mais essencial dos fogos, né? Como é aquele que tem um fogo mais ardente, porque é o fogo que vem do céu, que se espalha sobre a terra. Esse é um fogo que fica muito favorecido em termos de oportunidades e crescimento. Touro, exatamente, porque ele trabalha, ele é de terra, né? Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade em termos financeiros. Por quê? Porque ele simplesmente vai estar mais voltado para as relações, porque é um ano, ele é um signo de Vênus, e como Júpiter, que faz a dobradinha de ouro com Vênus, vai estar regendo, então Júpiter vai fazer com que Vênus esteja mais voltada para relações. E não esquecendo que ela faz o parzinho com a Lua, onde exatamente Júpiter se exalta. E então, em Touro, estarão favorecidos os relacionamentos, tá? Que é a parte mais feminina de Touro, mais do que a parte financeira. Então, pessoal de Touro, é um ano para relacionamentos, hein? Amores. E essa parte toda está bem beneficiada. Gêmeos, como já falei, Júpiter já entra assim 6 meses direto de tudo com Gêmeos, né? Por quê? Porque comunicação, né? Inovação, tudo isso mudanças, tudo é coisa bem geminiana, né? Então, favorecido tudo isso, né? Melhoria financeira para Gêmeos, porque Júpiter vai trazer isso. Ele entrando em Gêmeos, ele vai ajudar quem? Gêmeos, né? Ele vai trazer prosperidade para Gêmeos. Então, se vocês quiserem começar coisas novas em termos de negócios, né? Ou em carreira, ou em vida, ou estudo, primeira metade do ano está muito favorecida. Para Câncer, nem preciso dizer, né? Porque Júpiter se eleva ali, Câncer ama Júpiter e, acima de tudo, dá para Júpiter muita proeminência. Então, naturalmente, agradecidamente, Júpiter trata Câncer com muito carinho. Então, especialmente a partir da metade do ano, os teus sonhos podem se tornar realidade, né? Envolvendo dinheiro, boa sorte. Sabe aquela coisa de boa sorte? Isto, daquela coisa assim de tu pedir aos céus e ser atendido, vai ser nesse nível aí. Então, o pessoal de Câncer, muito favorecido em quase todas as áreas, né? Ele só vai, as únicas limitações que ele tem que ter é não cometa excessos, né? Júpiter adora um excesso, adora, sabe aquela música, exagerado, jogado aos seus pés, esse é o Júpiter em Câncer. Então, controle os excessos, essa é a parte que vocês têm que cuidar para não abusar da boa sorte, né? Controle isso aí. E Leão? Leão, signo do fogo, né? A conjunção Sol e Júpiter é maravilhosa, né? Portanto, Leão está com tudo e não está prosa. É um ano muito bom de crescimento financeiro, emocional, muita prosperidade para Leão, porque ele se sente bem nessa conjunção, né? Dizem, eu tenho um pouquinho de dúvida, mas dizem que é a mais poderosa das conjunções. Eu sempre acho que é a Lua e Júpiter a mais poderosa, mas muitos entendem que é o Sol com Júpiter a mais poderosa das conjunções. Então, como é um ano de Júpiter, isso vai favorecer enormemente aqueles que são regidos pelo Sol. Então, ótimas oportunidades, né? Inclusive muitas mudanças, possibilidades, assim, ó,
de aparecer novas oportunidades financeiras, novos negócios ou novos empregos, sabe? Novas chances. Então, Leão também está muito bem na foto. A Virgem, ela vai ter um ano para buscar o autoconhecimento. Por quê? Porque como é regida por Mercúrio, que também é o regente de Gêmeos, lá no início, né? No primeiro semestre especialmente, vai ter um processo mais de interiorização. Uma questão mais assim de busca de autoconhecimento, de buscar aquilo que realmente quer na vida, né? E com isso acabar buscando uma mudança profissional. Então Virgem vai estar no signo de terra, naturalmente, então pesa muito a questão profissional para a Virgem. Então a Virgem vai ter uma nova visão, uma novas oportunidades no campo profissional, especialmente no primeiro semestre. No segundo fica um pouco mais leve, mais favorecido, né? Porque água e terra se complementam. Então Júpiter em Câncer ele acaba fazendo um sexto com Virgem. Então a coisa fica mais mansa, né? Onde realmente pode acontecer mudanças inesperadas, boas. Sabe aquelas coisas assim como quando tu pensa uma coisa e um anjo te diz amém, mais ou menos isso, sabe? Então, Virgem pode se preparar para algumas surpresas agradáveis, especialmente no segundo semestre. E Libra. Libra, Vênus adora Júpiter, né? Então a Libra vai poder ter assim, muitas possibilidades. Vamos falar. A Lua e Vênus se dão muito bem. Júpiter vai estar no segundo semestre lá em Câncer. Então, parcerias amorosas, profissionais, afetivas vão estar muito favorecidas. E com isso a Libra vai conseguir, inclusive, sair um pouco daquela... Às vezes ela fica meio na pasmaceira, meio que na dependência, né? Não sabe para que lado vai, meio indecisa. Esse é um ano para não ser indeciso. Porque Júpiter vai empurrando, né? Ele vai levando e diz assim, ó, porque a conjunção Júpiter e Vênus é a conjunção da prosperidade. Sabe, Júpiter e Vênus são os grandes benéficos, né? Eles são, tanto é que não a fertilidade, que é uma coisa bem da Lua, mas o que que diz assim, ó, eles que geram a vida. Eles que tornam possível a vida. No mapa de uma pessoa, inclusive até quando uma pessoa está querendo ter filhos ou qualquer coisa assim, se vai ter filhos, se vai formar família, tem que olhar Júpiter e Vênus. Eles são os doadores da vida. Então, imagina como Libra vai estar esse ano, né? A conjunção dele, Vênus e Júpiter, tudo é possível para Libra, né? Porque ela só tem que tomar um cuidado com a sua saúde, porque ela vai querer assim, ó, se largar, né? Ela vai querer aproveitar tudo, então ela tem que dar uma cuidadinha só da sua saúde para não exagerar, viu? Tem que cuidar um pouquinho da saúde. Não que vá ter uma doença, não, é só o exagero que também tem que controlar. Porque Vênus e Júpiter, os dois se adoram, então quando estão juntos, sai da frente, né? Escorpião. Bom, Escorpião, a coisa assim, ó. Esse é um ano de aprofundamento. Porque Júpiter convida Escorpião a pensar mais profundamente, convida a ver seus sentimentos, aquela coisa assim mais profunda, né? Mas ao mesmo tempo traz muita criatividade para Escorpião, porque normalmente Escorpião é mais fechado, né? Ele é mais denso, ele é mais voltado para aquilo que diz respeito aos seus sentimentos ou aquilo que quer da vida. Júpiter abre a mente, né? Mostra assim, vamos abrir um pouquinho mais, né? Vamos nos espalhar um pouco mais, ficar um pouco mais das patas soltas, e isso desperta a criatividade de Escorpião, né? Porque então a junção de Marte e Plutão com Júpiter expande ao poder, à força e à expansão. Então, tudo isso não deixa de ser sinônimo de criatividade, né? De novas possibilidades. Então, isso também traz uma capacidade maior de comunicação para Escorpião e também de maior prosperidade profissional por causa do sexto que existe entre Câncer e Escorpião. Então, Júpiter se torna amigo, especialmente no segundo semestre, de Marte e
Plutão, né? Porque são signos que formam sexto, né? O Escorpião e Câncer. Bom, a Sagitário eu nem preciso dizer, né? Sagitário vai se dar bem. Mas aqui fica a ressalva para o meu Sagitário. Flexibilidade. Não se ache muita coisa. Porque é um ano... Porque Sagitário vai deitar e rolar, tá? Então, primeiro, não exagere muito. E especialmente seja mais flexível. Porque o Sagitário sai correndo, o cavalinho vai correndo assim, ó, em direção ao horizonte, já não pensa mais nada, já não vê nada. Calma. Seja, só porque vai estar numa boa, não esqueça que faz parte de um todo e seja mais flexível nas suas relações, né? E adapte-se mais a mudanças, porque esse é um ano para mudanças para Sagitário. O ano de 2025, ele, assim como é o número 9, é um ano que encerra ciclos. E tudo que encerra acaba trazendo mudanças, né? Porque tu não pode eternamente ficar naquilo ali. Então é um ano de mudanças e não vai ser diferente para Sagitário. Então o Sagitário também vai ter que buscar um pouco de autoconhecimento, né? Um pouco mais de profundidade, porque isso vai favorecer os seus relacionamentos e os seus negócios. Porque ele vai ter positivado relacionamentos familiares e amorosos. Então, o Sagitário vai ter um bom ano mais voltado para essa parte, viu? A parte de relações. É o mais importante em 2025 para Sagitário. Capricórnio tem que aprender em 2025 a estabelecer prioridades. Por quê? Porque vão aparecer várias coisas para ele. Questões financeiras, estudos, especialmente estudos muito favorecidos para Capricórnio. Sabe, aquele mestrado, um doutorado, uma faculdade, um curso que um pouco mais caro, que leva um pouco mais de tempo. Isso está muito favorecido para Capricórnio, abrir a mente. E também questões financeiras, tipo assim, trabalhos voltados para a área financeira ou empregos mesmo, né? Então, isso vai estar muito favorecido, e Capricórnio vai ter que fazer a escolha. Ele não poderá ter as duas coisas. Ou privilegia o estudo, ou privilegia a parte financeira. Então, essa escolha ele vai ter que fazer, né? Eu daria o seguinte conselho: vai estudar. Se houver essa oportunidade, se agarre, porque esse é um ano, porque Júpiter é um planeta de conhecimento, né? De autoconhecimento também, mas acima de tudo de conhecimento, de aprendizados. E então essa área favorece Capricórnio, que depois, juntando toda a capacidade que ele tem de trabalho, de dedicação, de disciplina, ele pode ir muito mais longe do que ele já sonhou. Então eu diria assim, ó, estude. Esse é o meu conselho para Capricórnio. Aquário. O Aquário vai ter que enfrentar questões que ele não resolveu não, que estão pendentes. Aquário vai ter um ano bem trabalhoso. Por quê? Porque Júpiter vai fazer assim para ele, olha aqui, ó, hora de resolver as pendências. Chega de se esconder lá na sala, lá no computador, lá no teu quarto, lá no computador. Não, vamos conversar aqui. Não esquecendo, né? Comunicações de Gêmeos no início, especialmente no primeiro semestre, um trígono com Aquário. Então, portanto, Júpiter vai chamar quem? Vai chamar o Aquário para conversa, para resolver essas pendências. Então vocês vão ter isso muito forte, né? E também vai, a partir disso, haver a possibilidade realmente de autorrealização. Mas aí já na busca da sua realização pessoal. Então, o Aquário tem essa possibilidade de buscar a sua realização pessoal em 2025, tá? Mas a partir de resolver primeiro as suas pendências. Sabe? Isso é uma coisa importante. Então, não vacile, tenha coragem, determinação, para resolver as suas questões, as suas pendências, conversar consigo mesmo e, após, ir buscar a sua realização pessoal. Porque esse ano tem uma grande possibilidade aí para Aquário nesse sentido. E, por fim, Peixes. Peixes também, não preciso nem dizer, já falei no início que ele está muito beneficiado, né? Mas a coisa mais importante para Peixes é que ele deve buscar leveza nas suas relações nesse ano.
Porque peixes adoram sacrifício, né? Adora ser aquela vítima imolada no altar, né? Eu me sacrifico por ti, não é o que deve buscar nesse ano. Ele tem que buscar leveza nas suas relações, né? Ele deve buscar, até porque as questões amorosas estão muito favorecidas para peixes, porque é em peixes que o Júpiter se derrete todo, porque Vênus se exalta em peixes, e obviamente quando o Júpiter é o regente do ano, ele faz com que as questões venusianas sejam exaltadas, não é mesmo? Porque ela se exalta em peixe, então naturalmente a questão amorosa, especialmente a amorosa, vai estar muito exaltada para o pessoal de peixes em 2025, né? E, inclusive, vai haver essa possibilidade de fortalecer os laços amorosos já existentes, os laços familiares já existentes. Então, é um ano para peixes mais voltado para as suas questões amorosas, né? O que é muito bom, né? Mas ele vai ter que cuidar com a questão de gastos, né? Só tem que dar uma cuidadinha para não gastar demais, porque lógico, aí tu vai estar feliz, vai estar contente, vai querer aproveitar o máximo e lá pelas tantas estoura o cartão. Então, isso o peixe vai ter que cuidar um pouquinho para não exagerar nos seus gastos. O signo de Aquário vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. que os outros signos. Mas não é que ele tenha tanto que ele não está negativado, entendam bem. É que ele está um pouco mais trabalhoso, mas para uma conquista, portanto que eu digo, tenha coragem, tenha determinação, porque isso vai te catapultar a realização pessoal. E isso é muito importante. No fim, ele acaba tendo o maior desafio, mas ao mesmo tempo o maior ganho. Ah, se ele seguir esse caminho. Então, tem que prestar bem atenção nisso, né? De que os desafios, eles não são uma coisa ruim, eles são uma oportunidade real de mudança, de mudar de patamar, né? De upgrade. É importante ter essa visão. Bom, se vocês tiverem vontade de falar mais sobre o ano seguinte, nos mandem perguntas. Podemos fazer aqui um trabalho de perguntas e respostas. É só vocês nos perguntarem que nós com todo prazer responderemos. E um feliz 2025, não esquecendo, uma roupinha vermelha, um batom vermelho, para entrar com tudo em 2025. Assim é. E não se esqueçam, deixe seu like, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!